Meu nome é Lisandrea Villanova, tenho 33 anos, sou designer de marcas autônoma da Grande São Paulo e 2 dias após uma cirurgia de emergência, devido ao rompimento do apêndice, descobri o quão perigosa minha própria família poderia ser. Meu irmão chegou ao hospital regional quase 48 horas depois de eu ter sido internada. Minha mãe entrou logo atrás dele, apertando a bolsa como se já soubesse o que estava por vir. Ele não bufa, perguntou como eu me sentia. Ele jogou uma pasta na minha bandeja e mandou eu assinar, abrindo mão do meu direito ao apartamento do nosso falecido pai. Eu estava com febre, exausta e ainda recebendo antibióticos na veia, mas empurrei os papéis de volta. Fale com o meu advogado. O sorriso dele desapareceu. Você sempre dificulta tudo. Ele olhou de relance para o corredor. Minha mãe caminhou silenciosamente até a porta. Então ele se esticou sobre a cama, agarrou a mangueira do soro com a mão e puxou com força. A dor rasgou o meu braço. O catéter se soltou e o sangue escorreu pelo meu pulso, manchando o cobertor. Eu gritei, mas ele apenas recuou e deu um sorriso de deboche. Ela se mexeu. Foi um acidente. Minha mãe não pediu ajuda. Ela continuou na porta, bloqueando a passagem para o corredor. Foi então que uma enfermeira entrou. Ela paralisou, olhando para o sangue, a mangueira solta e a mão do meu irmão ainda pairando ao lado da cama. Eu vi tudo. O rosto dele ficou pálido. Minha mãe começou a falar rápido, insistindo que era um mal-entendido. A enfermeira apertou o botão de emergência e ordenou que não saíssem dali. Em seguida, ela olhou para a câmera de monitoramento perto do teto. A gravação já foi salva. Eu achei que o vídeo provaria apenas o que ele tinha feito com o meu braço. Eu não fazia ideia de que iria expor o motivo pelo qual ele tinha vindo, ou há quanto tempo minha mãe o ajudava a esconder a verdade. Antes que eu conte o que as imagens revelaram, e por que a confiança do meu irmão desapareceu tão rápido, me diga, como está o tempo onde você está? Combina com o seu humor agora? E de onde você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde essa história vai chegar. A enfermeira se apresentou como Yara Tanaka enquanto pressionava uma gaze no meu braço e pedia assistência. É maior que bufa, é maior que... Em questão de segundos, mais 2 enfermeiras entraram, seguidas pela segurança do hospital. Meu irmão tentou sair, mas Yara se colocou entre ele e a porta. Você precisa ficar aqui até a segurança falar com você. Minha mãe protestou imediatamente. Isso é ridículo. Minha filha está confusa por causa dos remédios. Yara olhou para ela com serenidade. Sua filha está sangrando porque alguém arrancou à força um catéter que estava fixado. Eu fui testemunha disso. Meu irmão cruzou os braços. Eu estava arrumando a mangueira. Ela deu um puxão para longe. Você arrancou, eu disse. Minha voz soou fraca, mas pela primeira vez eu não suavizei a verdade para protegê-lo. É maior que bufa. É maior que a... Enfermeira-chefe chegou minutos depois. O nome dela era Bettina Macedo, e ela carregava a autoridade calma de alguém que passou décadas lidando com emergências e desculpas. Ela ordenou que a segurança escoltasse meu irmão e minha mãe para fora do andar e, em seguida, colocou uma restrição de visitas no meu quarto. Minha mãe me encarou como se eu a estivesse humilhando. Lisandrea, diga a eles que isso é desnecessário. Eu olhei para o cobertor manchado de sangue e fiquei em silêncio. Depois que eles foram retirados, Yara limpou a pele rasgada e examinou o inchaço ao redor do meu pulso. O acesso venoso estava administrando antibióticos porque meu apêndice havia rompido, então a medicação precisava ser reiniciada rapidamente. Ela inseriu um novo acesso no meu outro braço, enquanto Bettina fotografava o ferimento, documentava a interrupção do tratamento e registrava o meu depoimento. Você quer que a gente chame a polícia? Bettina perguntou. Meu primeiro instinto foi dizer não. Essa resposta protegeu minha família por anos, mas nunca a mim. Preciso de tempo, eu sussurrei. Bettina concordou com a cabeça. Você tem tempo, mas o hospital está preservando as imagens e registrando um boletim de ocorrência interno. Falar com a polícia é uma decisão sua. Ela abriu o meu prontuário eletrônico e o analisou. A expressão dela mudou. Houve problemas envolvendo o seu irmão durante internações anteriores? Meu estômago embrulhou. Que tipo de problemas? Em 2021, depois do seu acidente de carro, um visitante removeu o seu tubo de oxigênio e silenciou um monitor. Você disse à equipe que foi um mal-entendido.
Lembrei-me de acordar com uma enfermeira sacudindo o meu ombro, enquanto um alarme piscava silenciosamente ao lado da cama. Meu irmão tinha reclamado que o barulho o incomodava. Quando perguntaram quem mexeu na máquina, aleguei que devo ter feito isso enquanto dormia. Bettina continuou. Em 2022, após uma cirurgia no ombro, alguém apertou o botão do seu remédio para a dor enquanto você dormia. Seu nível de oxigênio caiu. Mais uma vez, você se recusou a identificar o visitante. Minha boca secou. Meu irmão tinha brincado dizendo que eu precisava de uma dose mais forte. Minha mãe mais tarde me avisou que denunciá-lo arruinaria as chances dele de conseguir emprego. Foi ele. Eu admiti. Nas 2 vezes. Bettina fechou o prontuário. Então hoje não é um evento isolado. Ela não o diagnosticou nem me mandou tomar uma atitude. Ela simplesmente colocou o padrão na minha frente, onde eu não podia mais ignorar. Minha melhor amiga, Jussara Nogueira, chegou depois da aula trazendo o carregador do meu celular, roupas limpas e uma expressão que mal escondia o pânico. Jussara Bufa dava aulas de português para o 7º ano e me conhecia desde a faculdade. Ela ouviu sem interrupções enquanto eu descrevia os papéis, o acesso na veia, minha mãe bloqueando a porta e a câmera. Quando terminei, ela puxou a cadeira para mais perto. Você se sente segura para voltar para casa após a alta? A pergunta me assustou. Ninguém na minha família tinha perguntado se eu me sentia segura. Ele não tem chave. A sua mãe tem? Sim. Jussara estendeu a mão. Então troque as fechaduras. Tentei rir. Isso parece extremo. Ele arrancou um equipamento médico do seu braço porque você não quis entregar um imóvel. O extremo já aconteceu. Meu celular começou a vibrar na bandeja. 11 ligações perdidas da minha mãe. 3 do meu irmão, seguidas de uma enxurrada de mensagens de texto. Mãe, Valderico perdeu a paciência, mas você o provocou ao se recusar a ouvir. Mãe, ele só estava tentando arrumar o tubo. Mãe, você está fazendo disso algo maior do que o necessário. Mãe, pense no que um boletim de ocorrência faria com o futuro dele. Não havia nenhuma pergunta sobre o meu ferimento, os antibióticos ou a cirurgia. Virei o celular para a Jussara. Ela leu as mensagens e o colocou virado para baixo. Sua mãe está pedindo para você proteger o futuro dele enquanto ignora o que ele fez com o seu. Naquela noite, Bettina retornou com um representante da gestão de riscos do hospital. Eles confirmaram que a gravação havia sido colocada sob retenção legal e não poderia ser apagada. O representante também me mostrou a pasta que o meu irmão tinha deixado. Ela continha um acordo declarando que eu abriria mão do meu direito ao apartamento e a conta de investimentos do meu pai por R$ 100.000. Outra cláusula exigia que eu prometesse não fazer nenhuma declaração que prejudicasse a reputação do meu irmão. O documento havia sido impresso 3 dias antes. Fiquei olhando para a linha de assinatura debaixo do meu nome. Ele não tinha vindo ver se eu sobrevivi à cirurgia. Ele tinha vindo porque acreditava que os analgésicos, a febre e a exaustão me tornariam mais fácil de controlar. Puxar o soro não foi uma raiva repentina, foi um castigo por dizer não. Pedi a Bettina as informações sobre o boletim de ocorrência. Minha mão tremia quando ela colocou os formulários ao meu lado. Mas desta vez eu não os empurrei para longe. Tive alta 2 dias depois com antibióticos, restrições para levantar peso e instruções para retornar se o inchaço no meu braço piorasse. Jussara me levou para casa e ficou comigo enquanto um chaveiro trocava a fechadura. Minha mãe ligou durante o serviço e depois usou o telefone de um vizinho quando eu a bloqueei. Eu não atendi. Na manhã seguinte, Jussara me acompanhou até o setor de ouvidoria do paciente do hospital, onde assinei uma autorização permitindo que as imagens e os registros do incidente fossem compartilhados com a polícia. Um funcionário da gestão de riscos nos deixou ver a gravação em particular. O vídeo começava vários minutos antes de o meu irmão entrar. Eu estava deitada com os olhos fechados, com um braço ao lado da bomba de infusão. Às 14h11, Valderico entrou segurando a pasta. Minha mãe entrou menos de 1 minuto depois. O áudio não era claro o suficiente para capturar cada palavra, mas a linguagem corporal contava a história. Valderico colocou os papéis na minha bandeja. Eu os empurrei de volta. Ele se inclinou sobre mim, apontando para a linha de assinatura. Eu balancei a cabeça dizendo que não. Então ele olhou para o corredor e deu uma olhada para a câmera. Minha mãe foi para a porta antes que ele tocasse na mangueira. Valderico não esbarrou no suporte de soro acidentalmente.
Ele esticou a mão para a parte mais próxima do meu braço, fechou o punho ao redor dela e puxou com força. Meu corpo foi sacudido pelo colchão. O sangue apareceu quase imediatamente. Ele recuou enquanto minha mãe permanecia em posição, bloqueando o corredor. Yara entrou segundos depois. A imagem congelou quando o funcionário pausou o vídeo. A mão do Valderico ainda estava levantada, e o corpo da minha mãe permanecia entre a cama e o corredor. É isso que será fornecido ao detetive, o funcionário disse. Eu esperava sentir alívio, mas ver aquilo de cima me deu náuseas. O ato parecia mais frio do que eu havia sentido na hora. Não houve confusão, movimento brusco ou qualquer tentativa de me ajudar. Jussara apertou meu ombro. Você não precisa defender o que todo mundo pode ver. Naquela tarde, fomos à delegacia seccional de Osasco. O policial na recepção me entregou um formulário e perguntou quem me machucou. Quando eu disse que foi meu irmão, a expressão dele mudou para a cautela educada que as pessoas usam em brigas de família. Um policial mais jovem tomou meu depoimento em uma pequena sala de interrogatório. Ele perguntou se o Valderico poderia ter pensado que a mangueira estava presa na grade da cama. Eu expliquei sobre os papéis, a discussão e os incidentes anteriores no hospital. Ele perguntou por que eu nunca os havia denunciado. Porque minha mãe me convenceu de que protegê-lo era mais importante do que dizer a verdade. Eu disse, não vou fazer isso de novo. Forneci o número do registro do incidente, fotografias, documentos da alta, as mensagens da minha mãe e as informações de contato da Yara e da Betina. O policial aceitou o boletim de ocorrência, mas avisou que os investigadores e a promotoria decidiriam se haveria um processo. Saí com o número do protocolo, não com uma promessa. Quando voltei para casa, uma carta registrada me esperava na caixa de correio. Vinha de um escritório de sucessões representando o Valderico. Ele havia contestado formalmente o testamento do nosso pai 12 dias antes da minha internação. De acordo com o documento, eu havia manipulado o papai durante sua doença final e o pressionado a me deixar o apartamento e uma modesta conta de investimentos. O processo exigia que os bens fossem divididos igualmente. Minhas mãos ficaram geladas quando vi a data do processo. Valderico havia começado a briga judicial antes de entrar no meu quarto de hospital com o termo de renúncia. A visita tinha sido planejada. Meu pai, Odorico Villanova, havia morrido 8 meses antes, após uma longa batalha contra uma doença pulmonar. Durante a pandemia, eu cuidei das compras, das receitas médicas, das consultas de telemedicina e das contas dele. Valderico o visitava quando precisava de dinheiro. Ele faltava a aniversários e a maioria das consultas médicas. Mas, depois do velório, ele falava como se metade do apartamento sempre tivesse pertencido a ele. Minha advogada de sucessões me disse para reunir documentos que mostrassem as intenções e a clareza mental do papai. O apartamento tinha permanecido praticamente intocado. Então, Jussara me levou até lá. A sala de estar ainda tinha um cheiro fraco de óleo de peroba e do café que o papai fazia toda manhã. Encontrei os documentos dos bens dele em um armário de metal, mas embaixo deles havia um caderno em espiral etiquetado como cuidados e despesas. No começo, ele continha horários de medicamentos, consultas e recibos. Depois, os registros se tornaram pessoais. Papai anotava todas as vezes que eu trazia as compras, o levava à clínica ou pagava uma conta com a permissão dele. Ele também registrava as visitas do Valderico. 8 de janeiro. Valderico pediu R$1.000 e ficou com raiva quando eu recusei. 17 de março. O banco ligou sobre um saque não autorizado. Valderico usou o cartão de débito que pediu emprestado para fazer compras. 2 de junho. Valderico disse que o apartamento deveria ficar para ele porque ele é o filho homem. Eu disse que Lisandreia era quem cuidava de mim. Ele disse que ela se arrependeria de ficar entre ele e o que ele merece. Sentei-me no tapete lendo até minhas pernas ficarem dormentes. As últimas páginas explicavam a decisão do papai de mudar o testamento. Deixar o apartamento em conjunto para nós dois, ele escreveu, me prenderia num conflito permanente. Ele temia que o Valderico me pressionasse, ameaçasse ou me esgotasse financeiramente até que eu entregasse a minha parte. Ele listou o advogado dele, a data da reunião e o fato de que seu irmão Aloísio havia participado por vídeo como uma testemunha independente. Guardados na contracapa estavam e-mails impressos entre papai e o tio Aloísio. Em um deles,
Papai mencionou a minha internação de 2021 e escreveu que o Valderico havia mexido nos equipamentos médicos, rindo ao ser confrontado. Outro descrevia o incidente da medicação em 2022 e dizia que a minha mãe havia implorado a todos que ficassem calados. O último e-mail havia sido enviado 3 semanas antes de papai assinar o Novo Testamento. Se Valderico se aproximar de Lisandreia, enquanto ela estiver doente, medicada ou vulnerável, não deixe ninguém tratar isso como uma briga de família. Ele se torna cruel quando acha que ela não pode revidar. Li a frase 3 vezes. Papai havia reconhecido o padrão antes de eu estar disposta a ver. Fotografei cada página e enviei cópias à minha advogada de sucessões. Em seguida, mandei um e-mail para o detetive encarregado do meu boletim de ocorrência, explicando que tinha encontrado documentos que ligavam o ataque no hospital à disputa pela herança. Naquela noite, o detetive Cássio Rocha ligou. Ele disse que queria se encontrar comigo pessoalmente. O tom dele continuava cauteloso, mas não soava mais como se ele acreditasse estar lidando com uma simples briga de irmãos. O detetive Cássio Rocha me encontrou na delegacia 2 dias depois. Ele estava na faixa dos 40 anos, bem vestido, e era direto sem ser grosseiro. Ele tinha revisto o vídeo do hospital, mas ainda assim fez perguntas que pareciam desconfortáveis. Eu havia discutido com Valderico sobre a herança antes da cirurgia. Eu esperava que as acusações criminais fortalecessem meu caso no inventário. Por que eu o protegi durante os incidentes anteriores no hospital? Os documentos do meu pai poderiam ter sido mal interpretados? Eu respondi a tudo com honestidade. Eu admiti que detestava conflitos, que havia passado anos mudando detalhes para fazer o comportamento do Valderico parecer menos assustador, e que parte de mim ainda se preocupava que as pessoas me acusassem de vingança. Mas eu não o convidei para entrar naquele quarto, eu disse. Eu não levei aqueles papéis. Eu não arranquei o soro. Denunciar o que ele fez não é a mesma coisa que causar isso. O detetive Cássio concordou com a cabeça, mas não me disse se acreditava em mim. Ao longo da semana seguinte, ele interrogou Yara, Betina, minha mãe e a segurança do hospital. O depoimento da Yara foi preciso. Ela tinha entrado no quarto e visto a mão fechada do Valderico se afastando da mangueira enquanto eu sangrava. Betina confirmou que o catéter havia sido fixado corretamente e não se soltaria com um movimento normal. O funcionário da gestão de riscos verificou que o sistema de câmeras havia sido ativado porque eu era considerada um risco temporário de queda após a cirurgia. O depoimento da minha mãe se tornou um problema para o Valderico. Ela primeiro disse que eu tinha sacudido o braço enquanto o Valderico ajeitava o cobertor. Quando o detetive Cássio mostrou a ela imagens paradas da gravação, ela mudou a versão e alegou que Valderico estava desembaraçando o tubo. Quando perguntada por que ela ficou na porta em vez de me ajudar, ela disse que tinha paralisado. O vídeo mostrava ela deliberadamente se posicionando ali antes que a mangueira fosse puxada. Ela não foi indiciada, mas cada mudança em sua história tornava a defesa mais fraca. O detetive Cássio também obteve meus registros hospitalares anteriores com a minha permissão por escrito. A documentação não podia provar intenção criminal nos casos mais antigos, mas estabelecia que Valderico havia repetidamente interferido no meu tratamento. A descoberta mais perturbadora veio dos e-mails do papai. Uma mensagem se referia a um incidente em 2023 envolvendo a avó da ex-esposa do Valderico. O detetive Cássio entrou em contato com a família em vez de confiar em informações de segunda mão. A ex-esposa do Valderico, Mirella, concordou em falar. A avó dela havia sido internada após um derrame. Durante uma visita, Valderico desligou o alarme da cama porque ele tocava sem parar sempre que a idosa tentava se levantar. Ela caiu logo depois e fraturou o pulso. Valderico alegou que só estava tentando deixá-la dormir. A família da Mirella se recusou a denunciá-lo porque temiam um escândalo público durante o divórcio. Mirella forneceu uma cópia da reclamação do hospital e mensagens nas quais Valderico reclamava que a avó dela era dramática e dizia que a família deveria agradecer-lo por silenciar o alarme. O antigo incidente não poderia se tornar automaticamente uma nova acusação, mas destruiu a ideia de que o que aconteceu comigo estava completamente fora do comportamento dele. Enquanto a investigação avançava, meus parentes lançaram sua própria campanha. Uma tia me adicionou a um grupo de mensagens chamado Cura Familiar, onde quase 20 pessoas discutiam a minha vida
como se eu não estivesse presente. Alguns me acusavam de usar a morte do papai para tirar os bens do Valderico. Outros diziam que a justiça criminal era muito dura e que uma boa irmã resolveria o assunto em particular. Minha mãe escreveu que Valderico estava deprimido, desempregado e apavorado com a ideia de perder tudo. Eu respondi uma única vez: as dificuldades do Valderico não dão a ele permissão para me machucar. Toda e qualquer comunicação futura sobre o espólio ou o incidente no hospital deve passar pelo meu advogado. Então, eu salvei a conversa e saí do grupo. O tio Aloísio ligou na manhã seguinte. No começo, ele soava decepcionado. Sua mãe diz que você está tentando mandar o Valderico para a cadeia por causa de um acidente. Eu perguntei se ele se lembrava dos e-mails que o papai havia enviado. Houve um longo silêncio. Aloísio admitiu que não olhava para eles havia anos. Mais tarde, naquela noite, ele ligou novamente e sua voz estava diferente. Lisandreia, eu te devo um pedido de desculpas. Ele havia procurado em suas mensagens arquivadas e encontrado mais de uma dúzia de e-mails do papai, incluindo extratos bancários, capturas de tela com ameaças e anotações sobre o testamento. Papai havia pedido ao Aloísio para ajudar a me proteger se o Valderico contestasse o inventário. Aloísio havia se esquecido de quão sérios eram os avisos, porque a minha mãe repetidamente dizia a ele que o papai estava confuso e exagerando. Ele não estava confuso, disse Aloísio. As datas, os registros bancários e os e-mails do advogado batem direitinho. Seu pai sabia exatamente o que estava fazendo. Aloísio encaminhou as mensagens originais para o meu advogado de sucessões e para o detetive Cássio. Ele também concordou em testemunhar que o papai havia explicado o testamento meses antes de assinar, que nunca tinha me pedido permissão ou aprovação. 2 semanas depois, o detetive Cássio me chamou na delegacia. O caso havia sido encaminhado para a promotora de justiça Eliane Prado. Ela tinha revisado as imagens, os depoimentos das testemunhas, os prontuários médicos, os documentos do patrimônio e o acordo que o Valderico tentou me fazer assinar. Eliane acreditava que havia provas suficientes para prosseguir com uma acusação de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Ela me avisou que o processo não seria dramático ou rápido. Valderico pode rejeitar um acordo judicial, contestar a intenção mostrada no vídeo e retratar o caso como uma disputa de herança. Se isso for adiante, sua família provavelmente aumentará a pressão. Ela disse: "Você está preparada para manter o seu depoimento?" Fiquei abalada. Lembrei-me do aviso do meu pai e das palavras da Yara no hospital. Sim, o gabinete da Eliane ofereceu ao Valderico um acordo penal que incluía liberdade condicional, serviço comunitário supervisionado, um programa de intervenção comportamental, o reembolso de minhas despesas médicas adicionais e uma medida protetiva de distanciamento. Valderico rejeitou o acordo. Por meio de seu advogado, ele insistiu que minha mãe testemunharia que a remoção do soro foi acidental. Então Eliane forneceu ao advogado dele o vídeo completo, o depoimento da Yara, os e-mails do papai e um aviso de que o tio Aloísio estava preparado para testemunhar tanto no caso criminal quanto no inventário. 3 dias depois, o advogado do Valderico contatou a promotora e perguntou se a oferta de acordo ainda estava de pé. A audiência de aceitação do acordo foi marcada para uma terça-feira fria de manhã no Fórum da Comarca de Osasco. Jussara me levou de carro porque minhas mãos estavam tremendo muito para confiar em mim mesma ao volante. O tio Aloísio nos encontrou perto do controle de segurança, usando o mesmo terno azul marinho que ele tinha usado no velório do papai. Eu deveria ter acreditado no seu pai mais cedo, ele disse. Eu estou aqui agora. Minha mãe chegou com Valderico e o advogado dele. Valderico usava um paletó cinza e me encarava com a mesma expressão que usava sempre que esperava que eu me rendesse. Minha mãe parecia menor que o normal, mas quando nossos olhos se encontraram, ela sussurrou silenciosamente com os lábios. Por favor, não faça isso. Eu me virei para o outro lado. A promotora Eliane Prado explicou que Valderico havia concordado em se declarar culpado após as negociações. Os termos finais incluíam 24 meses de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário supervisionado, a conclusão de um programa de intervenção comportamental, uma avaliação psicológica, o reembolso das despesas causadas pela interrupção do tratamento e uma medida protetiva de 2 anos proibindo o contato direto ou indireto comigo.
Ele também seria obrigado a seguir todas as recomendações de tratamento e se apresentar regularmente a um oficial de justiça. Se ele violasse a medida ou fosse reprovado no programa, o tribunal poderia impor penalidades adicionais. O juiz revisou o acordo, mas pediu a Eliane que resumisse a base dos fatos. Eliane descreveu como Valderico havia entrado no meu quarto de hospital com documentos legais, tentado me pressionar a entregar a propriedade herdada e deliberadamente arrancado um acesso venoso preso após a minha recusa. Ela fez referência ao vídeo, ao relato ocular da Yara, às fotografias dos ferimentos e às declarações inconsistentes da minha mãe. O advogado do Valderico tentou caracterizar o incidente como um ato impulsivo durante uma disputa familiar emocionante. O juiz o interrompeu. Uma disputa emocional não transforma um equipamento médico numa arma aceitável. Então o juiz perguntou se eu desejava fazer uma declaração de impacto da vítima. Fiquei de pé com uma página na mão, mas não li a partir dela. Durante anos, toda vez que o Valderico me assustava ou machucava, alguém chamava isso de mal-entendido. Eu participei disso. Menti para enfermeiras. Fiquei em silêncio e aceitei pedidos de desculpas que nunca foram realmente pedidos de desculpas. Eu acreditava que proteger o meu irmão me tornava leal. Isso só ensinou a ele que eu absorveria as consequências de tudo o que ele fizesse. Valderico ficou olhando fixamente para a mesa. Minha mãe começou a chorar baixinho atrás dele. Eu não estou pedindo ao tribunal para destruir a vida dele, continuei. Eu estou pedindo o direito de viver a minha sem ser ameaçada toda vez que digo não. Quero que ele entenda que ser da família não dá a ele a propriedade sobre o meu corpo, as minhas decisões ou os bens do meu pai. Quando me sentei, o tribunal estava em silêncio. O juiz aceitou o acordo, mas falou diretamente com o Valderico. Sua irmã estava se recuperando de uma cirurgia. Você usou a condição física dela como vantagem e reagiu com violência quando essa vantagem falhou. A disposição da sua família no passado em desculpá-lo não reduz a gravidade da sua conduta. Valderico recebeu ordens de cumprir o serviço comunitário em um centro de distribuição de alimentos do município, onde seria supervisionado e não trabalharia sozinho com clientes clinicamente vulneráveis. Foi dito a ele que usar parentes, amigos ou redes sociais para entrar em contato comigo violaria a medida protetiva. O juiz perguntou se ele tinha entendido. Sim, meritíssimo, ele murmurou. Em seguida foi solicitado à minha mãe que confirmasse se ela havia entendido a cláusula de não contato. Ela hesitou antes de dizer sim. Do lado de fora da sala de audiências, ela se aproximou da Eliane em vez de mim e perguntou se havia alguma maneira de encurtar a medida protetiva. Eliane disse a ela que a ordem existia por causa do comportamento do Valderico e não poderia ser negociada por meio de pressão familiar. Valderico passou por mim sem dizer nada. Por um momento esperei que ele parasse, me culpasse ou prometesse que eu me arrependeria. Em vez disso, o advogado dele o guiou até os elevadores. Ele parecia pálido, não porque sentisse remorso, mas porque as pessoas ao seu redor não conseguiam mais fazer as provas desaparecerem. As consequências continuaram ao longo do mês seguinte. Valderico trabalhava meio período entregando equipamentos médicos domiciliares para pacientes idosos e pessoas se recuperando de cirurgias. Seu empregador o suspendeu depois de saber da condenação, porque o trabalho exigia entrar em residências particulares e manusear aparelhos médicos. A seguradora da empresa se recusou a aprová-lo para continuar no trabalho de campo. Como não havia nenhum cargo disponível no escritório, o contrato dele foi rescindido. Minha mãe disse aos parentes que eu tinha feito ele ser demitido, mas a carta de demissão deixou claro que a própria condenação dele e as exigências do cargo foram a causa. As despesas com advogados dele cresceram porque ele havia contratado advogados separados para os casos criminal e de sucessões. A briga pelo inventário desmoronou logo em seguida. Meu advogado apresentou o caderno do papai, os e-mails originais para o tio Aloísio, registros financeiros, mostrando os saques não autorizados do Valderico e o acordo do hospital que Valderico havia tentado me forçar a assinar. O advogado dele o avisou de que continuar com o processo poderia expô-lo a custos maiores e possivelmente a sanções, caso o tribunal determinasse que suas alegações careciam de provas. Uma condenação relacionada a me pressionar por causa do espólio também fez a acusação dele de que eu tinha manipulado o papai parecer absurda. Valderico retirou a contestação.
O testamento permaneceu válido. O apartamento e a conta de investimentos pertenciam legalmente a mim. Ele não recebeu nada dos bens que passou meses tentando tomar. Vários parentes saíram de fininho do grupo de bate-papo da família. 2 enviaram pedidos de desculpas no privado. O tio Aloísio corrigiu publicamente a história que havia ajudado a espalhar, dizendo à família que o papai tinha tomado a sua decisão de forma independente e que as alegações do Valderico eram falsas. Minha mãe não me defendeu, mas pela primeira vez, ela também parou de defendê-lo. Quando Jussara e eu chegamos ao estacionamento depois da audiência, ela perguntou como eu me sentia. Eu esperava sentir satisfação. Em vez disso, me senti exausta e estranhamente vazia. Achei que vencer seria algo mais barulhento, eu disse. Jussara destrancou o carro. Talvez a segurança deva ser silenciosa mesmo. Olhei para trás, para as portas do fórum. Valderico tinha perdido o emprego, seu direito aos bens do papai, o acesso a mim e a proteção familiar que ele tratava como um escudo permanente. Eu não tinha tirado essas coisas dele. Ele abriu mão delas no momento em que decidiu que me machucar era mais fácil do que aceitar um não. Depois que o caso do inventário terminou, passei várias semanas decidindo o que fazer com o apartamento do papai. Uma parte de mim queria ficar com ele porque ele havia lutado para deixá-lo para mim. Outra parte entendia que a propriedade não exigia que eu vivesse entre as lembranças e os horários de remédios, os tratamentos respiratórios tarde da noite e as brigas com o Valderico. Vendi o apartamento para um casal de aposentados que prometeu manter o pequeno jardim na varanda do papai. A venda quitou o restante do meu empréstimo estudantil, cobriu as despesas legais e me deu o suficiente para dar de entrada em um modesto apartamento de um quarto em Cotia. O prédio tinha acesso controlado, câmeras de segurança nas áreas comuns e uma administração que exigia autorização por escrito antes de emitir chaves reservas. Não era luxuoso, mas na primeira noite em que dormi lá, acordei às 3 da manhã e me dei conta de que nenhum membro da família poderia entrar sem a minha permissão. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga especializada em trauma familiar e relações coercitivas. Ela me ajudou a entender que o meu hábito de minimizar o perigo já tinha sido uma estratégia de sobrevivência no passado. Quando eu era mais nova, discordar do Valderico gerava o caos, enquanto me render restaurava a paz temporária. O problema era que essa paz temporária tinha ensinado a todos que os meus limites eram negociáveis. Meu trabalho como autônoma também mudou. Antes do incidente no hospital, eu aceitava quase todos os projetos porque tinha medo de ficar financeiramente instável. Com as economias de emergência da venda do apartamento, eu podia recusar clientes que ignoravam os contratos ou exigiam revisões não pagas. Em 6 meses, garanti 2 contas de desenvolvimento de marcas a longo prazo e redecorei o meu escritório em casa. Jussara brincou que a minha nova mesa foi o primeiro móvel que eu comprei, sem perguntar se a minha família o consideraria um desperdício. Minha mãe me escreveu uma carta 4 meses após a audiência. Tinha 6 páginas de comprimento. A primeira página continha as explicações de sempre. Valderico sempre havia sido sensível. Ela tinha medo de perder Lu e acreditava que eu conseguia lidar com mais coisas porque eu era mais forte. Eu quase parei de ler. Então o tom mudou. Ela admitiu que tinha visto Valderico olhar para o corredor antes de puxar o soro. Ela admitiu que foi para a porta porque queria evitar que uma enfermeira presenciasse a discussão. Ela admitiu que mentiu porque dizer a verdade a forçaria a aceitar que o seu filho havia machucado deliberadamente a sua filha. Eu o protegi das consequências e chamei isso de amor. Ela escreveu: "Eu entendo agora que estava protegendo a mim mesma da vergonha. Foi o primeiro pedido de desculpas verdadeiro que ela já me deu, mas um pedido de desculpas não apagava o risco. Respondi que eu estava disposta a receber cartas, mas que não estava pronta para visitas ou telefonemas. Dei a ela condições claras. Ela não poderia me entregar mensagens do Valderico, discutir a medida protetiva, me pressionar a perdoar, aparecer na minha casa sem ser convidada ou pedir ajuda financeira em nome dele. Se a gente viesse a se encontrar um dia, isso aconteceria num lugar público e somente depois que ela continuasse fazendo terapia." Ela respondeu com 2 palavras: "Eu entendo." Eu não sabia se ela realmente entendia, mas eu não precisava mais arriscar a minha segurança para testar a sinceridade dela. Comecei a ser voluntária com as minhas habilidades de design numa organização local
que ajudava mulheres a deixar lares abusivos. Criei panfletos simples, explicando sobre abrigos de emergência, documentação e planejamento de segurança. Também refiz o design da página de doações delas, o que ajudou a financiar várias estadias em hotéis para mulheres que esperavam por vagas nos abrigos. Eu nunca me apresentei como terapeuta. Eu simplesmente usei a habilidade que eu tinha para tornar informações essenciais mais fáceis de encontrar. Através da organização, conheci uma voluntária que trabalhava com animais de terapia. Ela me falou da Paçoca, uma gata tricolor adulta cujo dono havia ido para um asilo. Paçoca era quieta, carinhosa e se sentia estranhamente confortável perto de cadeiras de rodas e equipamentos médicos. Eu a adotei esperando companhia, não uma missão. Ela passou a primeira semana escondida debaixo da minha cama e a segunda semana dormindo em cima do meu teclado. Com o tempo, eu a treinei para usar coleira, tolerar passeios de carro e ficar calma perto de estranhos. Passamos por exames de saúde, avaliações de temperamento e por um programa certificado de animais de terapia. Quase um ano após a minha cirurgia, Paçoca e eu fomos aprovadas para visitar pacientes num centro de reabilitação. Nossa primeira paciente foi uma senhora idosa se recuperando de uma cirurgia de prótese no quadril. Os filhos dela moravam em outros estados e ela não recebia visitas havia 9 dias. Paçoca se acomodou ao lado dela no cobertor enquanto a senhora acariciava o pelo dela e me contava histórias sobre os gatos que ela teve quando criança. Quando fomos embora, a senhora segurou a minha mão e disse: "Obrigada por lembrar que pessoas solitárias ainda precisam de companhia." No elevador, olhei para a Paçoca descansando calmamente em sua caixa de transporte. Eu não podia mudar o que havia acontecido no meu quarto de hospital, mas eu podia escolher que tipo de pessoa entrava no quarto de outra pessoa. Valderico havia usado a vulnerabilidade como uma oportunidade para obter controle. Eu queria tratá-la como um convite para demonstrar carinho. Um ano após a audiência, Valderico ainda estava cumprindo a liberdade condicional e o serviço comunitário. Ele havia arrumado um trabalho temporário em um depósito, mas continuava me culpando toda vez que alguém perguntava por que ele tinha saído do emprego de entrega médica. Essa desculpa parou de funcionar assim que os parentes descobriram os detalhes reais. Minha mãe não pagava mais o aluguel dele nem as despesas com advogados. O tio Aloísio se recusou a lhe emprestar dinheiro. Vários parentes, que antes exigiam que eu retirasse a denúncia, pararam de convidá-lo para os encontros familiares porque ele usava todos os eventos para reclamar sobre a herança. Ele tentou uma vez me mandar uma mensagem através de um primo pedindo para eu solicitar o encerramento antecipado da medida protetiva. O primo entrou em contato comigo primeiro e eu documentei a tentativa. O oficial de justiça do Valderico o advertiu que mensagens indiretas ainda eram consideradas contato. Ele não tentou de novo. O meu relacionamento com a minha mãe continuou sendo limitado. Após meses de terapia, a gente se encontrou para tomar um café numa padaria movimentada. Ela pediu desculpas sem mencionar a infância difícil do Valderico ou pedir que eu entendesse as intenções dela. Eu disse a ela que reconstruir a confiança levaria anos, não apenas uma conversa. Ela aceitou isso. Eu não dei a ela a chave do meu apartamento, nem informações financeiras ou autoridade sobre as minhas decisões. O perdão, como eu aprendi, não exige a restauração do mesmo acesso que permitiu que o dano acontecesse. Minha vida ficou mais silenciosa. Meu trabalho estava estável. Jussara continuou sendo a pessoa para quem eu ligava quando coisas boas ou terríveis aconteciam. E Paçoca começou a visitar os pacientes da reabilitação 2 vezes por mês. Houve um tempo em que eu acreditava que a justiça seria algo como assistir ao Valderico sofrer, mas não foi. Justiça era acordar num lar onde ninguém podia entrar sem a minha permissão. Era como dizer a verdade sem ter que checar o rosto da minha mãe primeiro. Era como entender que a raiva de outra pessoa não criava automaticamente uma emergência que eu tinha que resolver. A lição mais importante não foi a de que toda briga familiar dolorosa requer um processo criminal. Foi a de que um comportamento nocivo repetido deve ser reconhecido como um padrão, em vez de ser desculpado como uma série de acidentes. Quando alguém interfere em cuidados médicos, ameaça a sua segurança, controla o seu dinheiro ou pune os seus limites, manter registros pode fazer a diferença. Mensagens, laudos médicos, fotografias, datas e depoimentos de testemunhas podem proteger a verdade
quando outra pessoa tenta reescrever. Lá, pedir ajuda não é traição. Falar com um amigo de confiança, um psicólogo, um ouvidor de pacientes, um advogado ou um policial pode ser um ato de responsabilidade. As testemunhas também têm um dever. O silêncio da minha mãe não a tornou neutra. Ao bloquear a porta e repetir a mentira do Valderico, ela tornou a situação mais perigosa. As famílias se tornam mais saudáveis quando param de pedir à pessoa mais responsável que arque com as consequências criadas pela menos responsável. Os laços de sangue não anulam o consentimento. Eles não dão o direito de posse sobre o corpo, os bens, o tempo ou o perdão de outra pessoa. Um pedido de desculpa sincero deve incluir a responsabilização, a mudança de comportamento e o respeito aos limites. Qualquer coisa menos que isso, na maioria das vezes, é apenas mais um pedido para voltar ao velho padrão. Com o tempo eu finalmente me perdoei. Não por ter denunciado o Valderico, mas pelos anos em que acreditei que eu merecia menos proteção porque ele era o meu irmão. Eu não posso mudar aqueles anos, mas posso usar o que aprendi para fazer escolhas melhores agora. Às vezes, proteger a si mesma significa ir embora. Às vezes, significa documentar a verdade. Às vezes, não é paz de forma alguma. Você já foi pressionado a escolher entre proteger a imagem da sua família e proteger a sua própria segurança? Compartilhe apenas o que você se sentir confortável em compartilhar. E lembre-se de que estabelecer um limite não faz de você alguém cruel. Isso significa que você finalmente decidiu que o seu bem-estar também importa.